E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gustavo e a gente está aqui para mais uma aula de ciências, continuando com o conteúdo de química. Nós começamos vendo a tabela periódica, nós analisamos cada elemento químico e hoje a gente vai dar continuidade então aos assuntos. Na aula passada a gente viu então a diferença entre átomo e molécula. O átomo é a menor parte da matéria. Quando dois átomos se ajuntam, eles formam uma molécula. Eles podem ser de elementos químicos diferentes ou podem ser átomos de mesmo elemento que se ajuntam formando uma molécula, como é o caso dos gases. Nós vimos também que o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela porque ele tem um elétron apenas. Nós vimos o oxigênio, que se combina com o hidrogênio depois formando a água. Nós vimos as camadas de valência, que são aqueles locais nos orbitais onde nós temos o elétron que pode se combinar com outros elétrons de outros átomos. A última camada é a camada chamada camada de valência. Nós vimos a regra do octeto, a gente vai voltar hoje nessa aula a falar um pouquinho mais dessa regra do octeto, que significa que na última camada nós precisamos ter 8 elétrons para o elemento estar estável. O que é um elemento estável? Que não combina com ninguém, tá? Não reage com ninguém. Bom, e nós vimos também a reação da formação da água. Como a água é formada? 2 átomos de hidrogênio, eles vão se associar a um átomo de oxigênio, formando então a fórmula que a gente chama de H2, porque tem 2 hidrogênios, e um O, H2O, que é a fórmula da água. Nós vamos analisar também hoje, em termos de ligações químicas, qual o tipo de ligação química que ocorre com os átomos que formam a água. Bom, na semana passada o nosso desafio foi o seguinte: se a fórmula química da água é H2O, 2 hidrogênios e um oxigênio, como deveria ser então a fórmula da água oxigenada? Esse desafio, antes de eu mostrar o resultado, eu quero pensar um pouquinho junto com vocês. Olhem bem, se a água é H2O, esse O aqui é o quê? Oxigênio. Se eu for transformar essa água em oxigenada, o que eu devo colocar ali? Acertou quem respondeu, oxigênio. Então, em vez de H2O, eu vou ter mais um oxigênio, por isso H2O2. Nessa imagem aqui nós temos então os átomos de oxigênio se combinando com os 2 de hidrogênio, formando a água oxigenada, H2O2. Bom, para a gente poder aproveitar o gancho e falar um pouquinho sobre a água oxigenada, por que será que a gente usa a água oxigenada quando a gente tem um machucado? Na verdade, no machucado nós tivemos um corte, nós abrimos aí no nosso corpo uma porta para infecções, principalmente infecções bacterianas, de bactérias. E tem muitas bactérias que não sobrevivem ao oxigênio. São as bactérias anaeróbias, quer dizer, não gostam de oxigênio. Então, quando eu coloco água oxigenada, já repararam que ferve, que solta bolinha? Ali está liberando o quê? Oxigênio. Esse oxigênio, então, vai ser nocivo para as bactérias, quer dizer, vai matar as bactérias, então vai prevenir a gente dessa infecção continuar e poder se transformar numa coisa até pior. Então, a água oxigenada nada mais é do que a água H2O com mais uma molécula, com mais um átomo de oxigênio, tá ok? Bom, mas nós falamos que o hidrogênio se liga ao oxigênio. Se liga como? Se liga através das ligações químicas. A gente vai ver o que é uma ligação química. Ligação química é a união de átomos para a formação de moléculas. Então, quando um átomo se liga a um outro átomo igual a ele, do mesmo elemento, ou de um elemento diferente, ele está formando uma molécula, ok? Bom, as ligações químicas, elas podem ser de vários tipos. Eu tenho ligações iônicas, eu tenho ligações covalentes, eu tenho a covalente dativa e tenho as ligações metálicas. Então, na aula de hoje, nós vamos ver cada uma dessas ligações com exemplo de onde ela ocorre, para que a gente possa entender melhor como os átomos se ajuntam para formar as moléculas. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender na teoria de ligações químicas. Por que um elemento ele tem essa tendência a se combinar a outro? Será que ele não poderia ficar sozinho lá,
sem se combinar com ninguém, como acontece com os gases nobres, que não se combinam com outros elementos. Mas existe a regra do octeto, a teoria do octeto, que um átomo ele só vai estar estável quando na última camada, chamada camada de valência, ele tem pelo menos ali 8 elétrons, tá? Ele pode também se combinar e se completar com apenas 2 elétrons, quando ele tem apenas uma camada. Exemplo de quem? Aqui, ó, o hidrogênio, ele tem apenas um elétron na última camada. Para ele ficar estável, ele não vai precisar de 7 para completar os 8 da regra do octeto. Ele se completa com apenas 2 elétrons. Esse aqui e mais um que vai se combinar. Vamos guardar isso aqui porque ele vai fazer parte do nosso entendimento da formação da molécula da água, tá ok? Nesse caso aqui, vamos analisar o carbono, que a gente pode encontrar numa série de coisas, no carvão, no grafite, no diamante, no nosso corpo, né? Nós somos seres orgânicos, a química orgânica é a química do carbono. Vamos lá entender então como que o carbono ele vai aqui nesse caso se ligar ao oxigênio. O oxigênio, a gente sabe que na camada de valência, que é a última, ele tem 6 elétrons. Vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já o carbono tem apenas 1, 2, 3, 4. Para ele ficar com 8, se ele tem 4 elétrons, ele precisa de quantos elétrons? 4. 4 mais 4, 8. O que vai acontecer nesse caso aqui? O oxigênio vai compartilhar elétrons com o carbono, tanto aqui quanto aqui. Então vamos contar aqui, já que a regra do octeto precisa de 8, quanto que eles ficam depois desse compartilhamento, esse empréstimo aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e com os 2 emprestados, 8. O oxigênio então está estável, ele não vai se reagir mais. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com os emprestados aqui compartilhados do carbono, também não vai se reagir mais esse outro oxigênio. E o carbono que só tinha 4, vamos ver com quanto que ele ficou? Ele tinha 1, 2, 3, 4, com os compartilhados do oxigênio, 5, 6, 7 e 8. Todos aí então ficam com 8 elétrons na camada de valência e eles se estabilizam formando uma molécula. No caso aqui, como é que a gente chamaria essa molécula? Se é da água é H2O, essa é CO2, porque eu tenho 2 Os, que é o oxigênio. Esse aqui, no caso, é o gás carbônico, que a gente conhece o gás carbônico como uma das fontes de poluição. Bom, por que que o átomo precisa desse compartilhamento, né? O átomo ele procura sua estabilidade doando ou recebendo elétrons com outros átomos, surgindo aí o que a gente chama de ligação química, tá? Então, quando uma substância ela compartilha elétrons, aí ela fez uma ligação química. Aqui eu coloquei para vocês os gases nobres. Vamos ver aqui o gás nobre, por que ele não se combina com ninguém? Regra do octeto, precisa de 8 ou de 2 elétrons na última camada. No caso daqui o hélio, ele já tem 2. Ele precisa de algum? Ele precisa de doar, de receber? Não. Então ele está estável. No caso aqui do neônio, ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também está estável. O argônio também vai ter 8 na última camada. Criptônio, xenônio e radônio, todos estão com a última camada, chamada camada de valência, cheia, lotada. É como se fosse um estacionamento que tem 8 vagas. Se tiver 2 vagas sobrando, eu posso receber 2 carros. Mas se tiver 8 carros parados nas 8 vagas, esse estacionamento ele está lotado. Quando um átomo está lotado de elétrons na última camada, tem 8 ou 2 no caso do hidrogênio, ele está instável. Então ele não vai se combinar com ninguém, ok? Bom, vamos ver o primeiro tipo de ligação, que é chamada ligação iônica. E para a gente falar de iônico, nós vamos falar de íons. Lembram nas aulas passadas que a gente fez aqui, nós pegamos o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, que é formado do sódio e do cloro. Aqui o Na é o símbolo do sódio e o Cl, símbolo do cloro.
Então, quando a gente pegou o sal de cozinha, dissolveu na água e tentamos acender a lâmpadazinha LED, ela acendeu por quê? Quando eu coloco o NaCl, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, na água, ele se separa o Na do Cl, formando o que a gente vai chamar de íons. Sendo que o Na, que é o sódio, vai ficar com um elétron sobrando e o Cl faltando um elétron. Olha lá, é o par perfeito. Um sobra um elétron e o outro precisa de um elétron. Por isso que eles se ajuntam nessa formação, nessa ligação chamada ligação iônica. Ela é realizada entre os íons, no caso o íon sódio mais e o íon cloro menos. Ok? Vamos para a segunda ligação, que é a ligação covalente. O que é uma ligação covalente? Ocorre o compartilhamento de elétrons para a formação de uma molécula estável, que não se reage com mais nada. Tá? Seguindo também a teoria do octeto. Diferente da ligação iônica, na iônica o sódio tem um sobrando, ele vai dar esse elétron aí para o cloro. E nesse caso aqui, vamos ver aqui o oxigênio quando ele se reage com o hidrogênio para formar a molécula de água. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Tá? O hidrogênio tem um só. Ele precisa de quantos para estabilizar? 2, já que ele só tem um orbital. Ele vai usar este elétron do oxigênio emprestado, então ele vai ficar com 2. Este também tem 1, ele vai usar esse aqui emprestado. E o oxigênio, no caso, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, e também utilizando esse aqui emprestado e esse aqui emprestado. Então, no caso, a ligação covalente, ela há um compartilhamento. Ó, esse aqui então é nosso, não é nem meu nem seu, é nosso. Na iônica não, já entra um lá onde está faltando o outro, ok? A ligação covalente dativa é um tipo de ligação covalente um pouco diferente. Vamos tentar entender aqui. Ela ocorre quando um dos átomos já está com um octeto completo, já tem 8 ali. Então, se ele tem 8, teoricamente ele não ia se combinar com ninguém. É, professor, você falou que os gases nobres não se combinam, né? Na ligação dativa ocorre com alguns elementos essa combinação sim. Então, o que acontece? Ele tem 8 na última camada e o outro precisa adquirir 2 elétrons. O que vai acontecer então? Vamos ver esse exemplo aqui. O enxofre, ele já está aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí ele faz uma ligaçãozinha aqui, 7 e 8, covalente. Ele está compartilhando o quê? Esses elétrons de quem? Deste oxigênio. Tranquilo até aí? Bom, esses dois aqui que apareceram formando o SO3, como é que será? Se esse aqui está com 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui está com 8. O SO, então, estaria equilibrado. Como entrariam, então, 2 oxigênios? Na verdade, esses dois aqui estão sendo compartilhados com esse que faltou. É como se acontecesse aqui uma ligação iônica nessas partes e aqui uma ligação covalente. Tá vendo? Aqui esses dois aqui vão completar os que faltam neste oxigênio. Mesma coisa acontece com esses 2 elétrons que completam os 2 que faltam para completar a regra do octeto desse último oxigênio. Então a ligação covalente dativa, ela acontece nesse caso aqui, ok? Por último, vamos ver a ligação metálica. Estão lembrados o que é um metal? Vamos falar um metal aí. Ouro, todo mundo quer ouro, que é o metal mais caro. Ouro, prata, mercúrio, né? O que acontece com os metais? Os metais são bons condutores de energia elétrica, de elétrons e de calor também, não é? Então, a ligação metálica é um tipo de ligação diferente que vai ocorrer então com quem? Com os metais. Não sei se vocês estão lembrados nas aulas anteriores que nós vimos que metais são substâncias químicas que têm um bom poder de quê? De condutibilidade, que conduz tanto os elétrons, a energia elétrica, quanto o calor, tá? Então a ligação metálica é uma ligação que ocorre entre os metais. Eles são elementos eletropositivos, bons condutores de temperatura e calor, e também eles perdem elétrons, formando uma nuvem de elétrons que vai poder se combinar aí. Vamos ver então nesse exemplo aqui. Aqui, nessa corzinha aqui mais marronzada, eu tenho os átomos com cargas positivas. E aqui ao redor desses átomos, eu tenho elétrons livres, formando como se fosse uma nuvem de elétrons.
E essa nuvem, ela vai criar uma carga elétrica que vai atrair outros átomos para poder formar, então, as ligas metálicas e as reações que acontecem com os metais. Ok? Resumindo, então, a aula de hoje, nós vimos que ligações químicas são ligações que ocorrem entre átomos para a formação de moléculas. Sempre obedecendo uma regra chamada regra do octeto, que faz com que na última camada, chamada camada de valência, eu tenho, para estabilizar esse átomo, 8 elétrons, ou então 2 elétrons no caso daqueles que têm só uma camada de valência. Vimos as ligações iônicas que ocorrem quando há a formação de íons, cátions ou ânions, como é o caso do cloreto de sódio, sal de cozinha. Vimos as ligações covalentes, onde há esse compartilhamento de elétrons, como no caso da água H2O. Vimos as ligações dativas, quando a gente já está com 8 elétrons aí na última camada de valência, mas a gente compartilha isso daí com outros elementos que precisam de 2, no caso aí do SO3 e SO2. E vimos as ligações metálicas que ocorrem entre metais, formando as nuvens de elétron para que ocorra essa ligação. Vou deixar um desafio, então, para você aí para a aula seguinte. Quando a gente vai tomar um refrigerante, a gente abre a garrafa e sai aquele gás. Eu queria perguntar para vocês, qual é a fórmula química do gás que está presente nos refrigerantes? Pesquise aí e até a nossa próxima aula. Tchau, amigos!